assuntos na disciplina de desenvolvimento de sistemas seguros, certo? E nós vamos ter nessa disciplina 4 unidades, certo? Nós temos, então, 4 unidades com 8 módulos, vamos dizer assim, em cada unidade. Nós teremos 2 módulos para ver, certo? Então, eu posso começar a apresentar para vocês aqui como é que vai se comportar a nossa disciplina. Eu vou deixar aberto aqui primeiro o nosso ambiente virtual, o nosso AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e eu vou ver se eu consigo compartilhar essa tela com vocês. Esta aqui, compartilhando. Vocês estão vendo, pessoal, aqui a nossa página inicial da disciplina de desenvolvimento seguro de sistemas, certo? Certo. Ok? Sim. Ok. Bom, então, nós temos aqui, nessa disciplina, então, 4 unidades, certo? 4 unidades. E cada uma dessas unidades, nós vamos ter 2 assuntos para trabalhar. Por exemplo, na unidade 1, nós vamos trabalhar com segurança de sistemas de informação. É o nosso primeiro módulo dessa disciplina, certo? Para cada assunto, vocês terão um roteiro da web aula, que é o material que eu vou apresentar, que nós vamos discutir. Esse material da unidade 1, do módulo 1, já está disponível para vocês. É o PPT que eu me baseio nas apresentações, certo? Nós vamos ter ainda um segundo módulo na unidade 1, chamado Princípios para o Desenvolvimento de Software Seguro. E assim que ficar disponibilizado, o PPT vai ficar aqui no roteiro da web aula, certo? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a nossa forma de trabalho. Então, nós teremos unidades, né? Na unidade 2, nós teremos 2 módulos, o módulo de Engenharia de Segurança, Safety, e Engenharia de Segurança da Informação, Security, certo? Esse material aqui é o material que eu selecionei da biblioteca, do nosso acervo, e é importante que vocês conheçam também o nosso plano de ensino. Eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E assim, pessoal, nós seguimos, então, para cada unidade, unidade 2, nós temos 2 módulos, certo? E temos os exercícios avaliativos dessa unidade, certo? Que contemplam os assuntos dos 2 módulos daquela unidade. Perfeito? E assim nós vamos na unidade 3, na unidade 4, ok? Sempre com 2 assuntos. Por exemplo, na unidade 4, nós vamos trabalhar com um módulo chamado Ataques Maliciosos, Ameaças e Vulnerabilidades, e vamos ver Segurança da Informação. Então, para cada uma dessas unidades, nós temos os exercícios avaliativos, certo? Isso é importante. Pelo plano de ensino, pessoal, vocês terão condições de verificar as informações da disciplina, a ementa, os objetivos, as competências, o conteúdo programático de cada unidade, a bibliografia, essa bibliografia que nós estamos utilizando nas nossas aulas. Eu separei alguns capítulos para cada unidade, tendo, assim, um encadeamento das ideias, tá certo? E temos a bibliografia complementar. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é se vocês têm dúvidas em relação a como funcionam as unidades. Eu sei que tem gente que já é egresso do Uniceub, tem gente que está começando agora. Poderia só sinalizar para mim quem não conhece ainda a plataforma do Uniceub de aprendizado, o AVA, por favor? Eu estou tendo contato pela primeira vez. Tá? Certo. Então, é importante que vocês conheçam agora comigo como funciona, tá certo?
Tudo bem, Júnior? Tudo tranquilo? Opa, boa noite, beleza? Beleza. Nós vamos assim, então, pessoal. Bom, uma coisa importante, então, que eu mostrei para vocês, é as nossas unidades, certo? Que nós vamos trabalhar semanalmente, cada unidade, e nós teremos 2 momentos síncronos, né? 2 momentos com aula expositiva. Nós vamos trabalhar nas segundas e quartas, das 19 às 20h30, tá certo? Eu vou procurar sempre tentar colocar no final da aula uma atividade prática que a gente vá desenvolvendo junto à sistematização. Mas vamos, com calma, conhecendo bem a plataforma, certo? Então, aqui está a nossa plataforma, está aqui o desenvolvimento seguro de sistemas. E mostrei para vocês, nós temos aqui uma aula inaugural, para quem quiser dar uma olhada, a gente fez uma prosa acadêmica junto com o CEUB, eu falei algumas coisas em alto nível, né? Como se fosse uma entrevista mesmo, e depois vocês deverão começar estudando aqui nesse link Segurança Sistema de Informação. Nessa unidade, nós vamos ver o capítulo 1 das páginas 11 a 44, certo? Esse é o objetivo da aula de hoje. Mas, antes de nós entrarmos, propriamente dito, na aula de hoje, eu estou dando uma visão geral de como vai dar nossa disciplina, certo? Então, nós já vimos, novamente, as unidades. Cada unidade, então, vai ter 2 módulos. Eu vou indicar aqui quais as páginas da bibliografia que eu preciso que vocês adquiram o aprendizado. E vai ter um roteiro aqui. Esse roteiro da Web Aula 1 é o PPT que eu uso, que eu vou usar hoje. Ele vai estar disponível para vocês aqui sempre, tá certo? Na aula 2 vai ter aqui o roteiro da aula 2. Perfeito? Bom, uma outra coisa importante, pessoal, são os fóruns, tá certo? Os fóruns é por onde nós realizamos a nossa comunicação. Estão vendo aqui? Então, nós temos aqui o fórum de apresentação. Vocês deverão entrar no fórum, certo? Se não entraram ainda. E aí vocês vão colocar aqui como a gente fizesse aquela apresentação, né? O seu nome, a sua formação, o que você espera do curso, o que você espera da disciplina. Isso no fórum de apresentação, eu coloquei aqui as minhas informações, certo? E depois vocês vão clicar aqui em responder e vão se apresentar para a turma e para o professor. Tá certo? Muito bem. Nós temos um segundo fórum, o fórum temático. E o fórum temático é importante quanto à sistematização, porque o fórum temático, nós vamos discutir sobre um assunto. O assunto que eu escolhi para discutir com a turma de vocês foi vulnerabilidade. Então, tem um texto lá, e aí nós vamos começar as discussões baseadas em 3 perguntas. Eu posso entrar aqui para vocês darem uma olhada no fórum temático. Então, eu conto aqui, contextualizo vocês no fórum temático, e nós vamos trabalhar com as questões de vulnerabilidade, certo? E eu deixo 3 perguntas aqui para vocês, como qual tipo de vulnerabilidade está mais associado ao desenvolvimento de software, existe algum domínio das vulnerabilidades mais importantes, exemplifique alvos de ameaça nos 7 domínios de uma infraestrutura de TI, certo? E aí, vocês vão se basear nessa referência aqui, e nós vamos começar as discussões no fórum temático, certo? É importante o fórum, pessoal, pelo seguinte, vou voltar ao plano de ensino, e nesse plano de ensino, nós temos aqui informações da disciplina.
Então, como eu mostrei para vocês, ementa, objetivos, competências, o conteúdo programático, a bibliografia. E aqui é importante, pessoal, eu chamo atenção para isso, tá bom? Nessa primeira aula, o controle de frequência. Então, como é que se dá o controle de frequência no nosso curso de pós-graduação EAD? Né? Então, à medida que vocês realizam atividades, essa frequência vai sendo computada para vocês. Por exemplo, o fórum de apresentação, ele contribui com 5% da sua frequência, certo? Então, por exemplo, se você não fizer um registro no fórum de apresentação, você está perdendo aí 5% da frequência, certo? Fórum temático, ele contribui com 10% da frequência. Assistir às webaulas, 1 até a 8, né, porque nós teremos 2 webaulas por semana, 2 webaulas por unidade, contribui com 5% cada para a frequência. Os exercícios avaliativos da unidade 1, 2, 3 e 4, eles contribuem com a frequência com 2,5% cada um dos módulos dos exercícios de cada unidade, ok? A sistematização, ela vai contribuir na frequência com 15%. E a avaliação da disciplina vai contribuir com 20%, certo? Então, por exemplo, se alguém não fizer a prova, ele perde, além da nota, esses 20% de frequência. Lembrando que nós precisamos ter, no mínimo, 75% de frequência para que vocês sejam aprovados na disciplina, certo? Então, é importante vocês sempre terem em mente quais são as atividades que compõem a frequência. Fórum de apresentação, fórum temático, as webaulas. Mesmo que você não assista a webaula ao vivo, né, nós vamos deixar a gravação da webaula disponível na sala. E aí você pode assistir em um segundo momento, porque você tem um compromisso, ou você está sem internet, algum problema ocorreu, e você não conseguiu assistir de forma online. O bacana de assistir online é que nós vamos conversando, certo, pessoal? Nós vamos conversando, vocês podem tirar dúvidas, colocar alguma situação específica, etc. E assim por diante, até a gente fechar 100% da frequência, lembrando novamente que vocês precisam ter, no mínimo, 75% de frequência, certo? Bom, uma outra coisa que é importante, pessoal, é a gente verificar como é a avaliação, né? Pois, assim como o controle de frequência, a nota também é dada por atividades que vocês desenvolvem, né? Não é só pela nota da prova, certo? A avaliação da disciplina, ela contribui com 40%, ou melhor, com até 40% da nota, né? Por exemplo, se você acertar todas as questões, você então vai ter 40% da nota. Eu coloco para vocês também que a nossa prova da nossa disciplina são questões objetivas, de marcar a alternativa correta, certo? Vai ser dada uma situação e vocês vão ter 5 opções, 5 alternativas para marcar. Assim que vocês terminam a prova, você já tem o resultado dela. Ok? Então, a avaliação da disciplina, ela contribui com até 40% da nota, porque até vai depender se você marcar a questão correta. O fórum temático contribui com 16% aqui da nota, certo? Então, por exemplo, se você não participou do fórum temático, você tem 16 pontos a menos. Você tem 16 pontos perdidos, né? Se você não fez a sistematização, você tem menos 20 pontos. Então, fórum temático, sistematização, avaliação da disciplina e os exercícios avaliativos, os exercícios de cada unidade, então, contribuem com 6% cada
unidade, né? Cada conjunto de exercícios da unidade 1, 6%, 2, 6%, até a 4, 6%. E aí nós fechamos 100% de nota. Para que vocês estejam aprovados, vocês têm que ter, no mínimo, 50 pontos, certo? Ou a média é igual a 5. Ficou claro essa questão da frequência e da nota, pessoal? Por favor, se vocês têm alguma dúvida, é a hora de se manifestar, por favor. Só uma dúvida, na plataforma, o fórum de apresentação está desativado. Ele é ativado posteriormente? Ok, eu vou ativá-lo hoje ainda. Em seguida da minha aula, eu ativo ele. Tá ok? Só queria mostrar para vocês como é que é a dinâmica antes de deixar ele liberado. Perfeito, Leandro? E obrigado pelo retorno aí, pelo feedback, tá? Positivo. Muito bem. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar a disciplina. Eu acho que faltou aqui mostrar para vocês a questão da sistematização. Vamos lá. Como a nossa disciplina, pessoal, essa disciplina de desenvolvimento seguro de sistemas, ela é uma disciplina que comporta todos os cursos. Então, o meu objetivo aqui é fazer um nivelamento sobre alguns pontos. Muitos de vocês podem já ter esse conhecimento. Nós vamos trabalhar com alguns tipos de ameaças, algumas vulnerabilidades, certo? E eu pensei em trabalhar não especificamente com uma linguagem de programação, né? Colocando assim como um pré-requisito da disciplina, vocês terem um conhecimento, por exemplo, em PHP, ou em C, ou qualquer uma das linguagens, certo? Porque aí fica muito abrangente essa questão dos pré-requisitos. Mas eu fiz uma sistematização, eu elaborei essa sistematização, trabalhando com uma vulnerabilidade de 3 cenários, certo? Então, eu vou até a sistematização mostrar para vocês agora. Então, a nossa sistematização, ela vai ter o apoio do laboratório virtual, certo? Esse laboratório é um laboratório que fica na nuvem. Nós temos o Microsoft Azure como plataforma, certo? E nós vamos trabalhar aqui com dois conceitos importantes, que é a injeção SQL, certo? E a injeção de código. Então, eu faço algumas considerações, alguma contextualização em relação a esses dois conceitos, falo um pouco sobre os ataques de injeção SQL e falo aqui sobre a atividade, certo? Que consiste, pessoal, em identificar e propor solução nas vulnerabilidades de 3 cenários, certo? Esses cenários foram construídos hipoteticamente para fins do aprendizado, certo? Então, não estranho, porque o objetivo é trabalhar justamente com o conceito da injeção SQL e da injeção de comandos, tá certo? De código, melhor dizendo. E aí, vocês terão aqui alguns tutoriais para saber como acessar o laboratório, como acessar as máquinas virtuais, e eu vou mostrar ainda nessa web aula de hoje o laboratório virtual, tá certo? Então, pessoal, vocês terão aqui 3 cenários, certo? 3 cenários para discorrer sobre soluções de vulnerabilidade. Os 2 primeiros trabalham com injeção SQL. E aí faz todo sentido nós termos lá no ambiente virtual um banco de dados SQL Server com um banco chamado Northwind. E aí vocês poderão fazer algumas atividades práticas nesse banco para simular a injeção do SQL que poderia ter um invasor colocando nessa vulnerabilidade, certo? Então, vai ser colocado, por exemplo, uma tela de login
com um código HTML, certo? Só para mostrar para vocês o código HTML. E lá dentro do HTML vai ter um bloco não executável, como se fosse clicar no botão de cadastrar, por exemplo, qual era o comando que vai se passado para a linguagem de programação executando o banco de dados. Como eu abstraí essa questão da linguagem de programação, eu trouxe apenas o HTML para contextualizar o formulário, e dentro desse HTML eu coloquei um bloco não executável, certo? Da instrução SQL que está por trás desse comando. E vocês poderão, a partir do SQL Server, simular ingestões de código para satisfazer o cenário 1 e o 2, certo? A gente acha que é razoável a prática, porque vocês já vão ter um banco de dados populado, com registros, certo? Então, eu não vou passar para vocês a atividade de instalação de um banco de dados, a carga desse banco de dados, vocês já vão ter tudo isso pronto a partir do laboratório virtual, certo? E ao final dessa aula de hoje, essa web aula, eu vou mostrar a entrada nesse ambiente. Toda aula eu pretendo fazer um pouquinho de prática com vocês no laboratório, certo? Porque nós temos pessoas que conhecem bastante sobre TI e outras pessoas que não têm esse conhecimento tão abrangente assim. E eu me coloco, pessoal, sempre na condição de uma pessoa que vai compartilhar o conhecimento com vocês, e eu também vou receber conhecimento a partir das experiências que vocês têm, certo? Então, aqui, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe mais do que ninguém. Estamos aqui conduzindo essa disciplina e fazendo com que vocês consigam vislumbrar situações que talvez eram desapercebidas no passado, certo? Ok? Por exemplo, alguém bote no chat para mim, por favor, pessoal. Tem conhecimento sobre linguagem de programação? Por favor, coloque no chat. Muito bem, né? Muito bem. Mas isso não é um pré-requisito para a disciplina, tá bom, pessoal? Então, aquelas pessoas que não têm, nós vamos fazer todo o auxílio. Perfeito? Muito bem. Obrigado, Bruno, Reinaldo e Neiane. Então, nós vamos, à medida que a gente avança na disciplina, eu vou mostrar para vocês ali o código HTML, certo? Só para mostrar para vocês como vai se comportar uma tela, e depois como a gente pode fazer as simulações de uma injeção SQL num banco de dados. Perfeito? Obrigado pelo feedback no chat. E agora eu pergunto, SQL, como é que está a questão do SQL? Principalmente Select. Está tranquilo? Quem conhece, quem não conhece, por favor? Obrigado, Marco. Leonardo de Souza, obrigado. Duílio. Certo. Maressa, eu acho que é isso, Maressa. O Bruno também não conhece. Neiane também não. Mas tudo bem, pessoal. Vocês vão perceber que vai ser tranquilo e vocês vão ficar, de certa forma, admirados do que são essas vulnerabilidades. Certo? Bom, então, pessoal, sobre a sistematização, ela requer, então, um cadastro no laboratório, né? Então, antes de cadastrar no laboratório, você tem que se cadastrar na Microsoft. Tem esses tutoriais todos à disposição de vocês, tá certo? E eu espero que todos, até a próxima aula na quarta-feira, o Leonardo de Souza colocou assim, quem não conhece, eu sugiro que pratiquem no SQL Jogo, mas vocês podem praticar também aqui no nosso laboratório virtual, tá bom? Lá tem um banco SQL Server instalado, tá
tabelas já criadas, com registros já inseridos, e vocês vão fazer só o select. Mas eu vou mostrar para vocês isso, talvez, na próxima aula. Então, como eu estava falando, o objetivo é que, já na próxima aula, vocês já tenham aí o acesso ao laboratório, vencido essas barreiras de cadastro e de acesso. Tá bom? Ok? Muito bem. Falei sobre a sistematização. Uma última coisa que eu gostaria de falar, pessoal, sobre a sistematização, nós temos 3 cenários aqui, tá bom? 3 cenários. Para cada um desses cenários, é uma situação específica, e vocês vão ter 3 questões para responder. E depois, eu peço que vocês consolidem todas as respostas em um único arquivo, certo? E aí vão fazer a postagem de um único arquivo, pode ser no formato PDF, lá no nosso ambiente virtual. Aqui, ó, vocês vão fazer as entregas aqui na entrega da atividade, tá certo? Hoje nós temos 27 dias e 4 horas para encerramento dessa atividade, tá ok? E, mais uma vez falando, toda a aula comigo aqui, as web-aulas, nós vamos reservar ali uns 30 minutinhos para a gente entrar no laboratório, tirar as dúvidas, entender um pouquinho da questão do HTML como código-fonte, entender um pouquinho da questão do select, né, da linguagem de manipulação de dados, que faz parte da SQL como um todo. Tá bom? Mais uma vez, não é pré-requisito saber linguagem de programação e não é pré-requisito saber SQL, certo? O que vocês precisam, eu vou mostrar para vocês e vou dar todas as orientações. Perfeito? Muito bem, falei sobre a consolidação dos registros, ou melhor, dos cenários, né, para colocar em um único arquivo e fazer uma postagem única em formato PDF. Certinho? Bom, falei sobre o plano de ensino, sobre o fórum de apresentação, que eu vou liberar depois da web aula. Falei sobre a sala de aula virtual. Falei sobre o fórum temático e como ele contribui para a nota e para a frequência. E a sistematização. Uma observação que talvez eu tenha esquecido, o fórum temático e a sistematização, eles só vão contribuir para a frequência se você tiver nota, né, no fórum, na sistematização. Se você não tiver nota na sistematização ou no fórum, você vai ter 0 de frequência, certo? Mas acredito que todos vocês vão fazendo as atividades e vão sair do outro lado, tá bom? Contem comigo sempre. Vocês têm aqui uma forma diferenciada para nessas web aulas para conversar comigo, pode colocar a pergunta ao vivo para todos, vocês podem colocar no chat, e se quiser fazer uma pergunta num segundo momento, vocês têm 3 opções. Fazer pergunta no fórum temático, fazer a pergunta no Fale com o Professor, ou mandar uma comunicação direta para mim, que acontece aqui, pessoal, ó, nesse menu de mensagens aqui, ó, no privado. Tá certo? Ok? Muito bem. Dúvidas, pessoal, sobre como vai funcionar a nossa disciplina? Tá tranquilo? Entenderam? Como é que se comporta as atividades? O que nós temos pela frente? Como é que é a nossa sistematização? Qual é o objetivo do laboratório virtual? Tudo certo? Por favor, responda. Tudo certo. Pessoal, boa noite. Meu nome é Vinícius. Eu gostaria de tirar só uma dúvida. Com relação ao início das aulas, o senhor vai começar às 18h45 ou vai começar às 19h, dando um prazo para os alunos entrarem na sala? Eu estou falando isso porque no momento que a aula começa às 18h45, eu estou em trânsito, voltando do serviço. É por isso que eu queria só tirar essa dúvida. Perfeito, perfeito. Boa pergunta, tá bom? O que acontece? Apenas hoje nós começamos 18h45,
porque nós tínhamos um recado do coordenador fazendo uma acolhida em vocês, os novos alunos, né? Mostrando como é que é a forma de trabalho, as metodologias, foi isso que ele apresentou nesses 15 minutos que antecederam a minha aula. As minhas aulas acontecerão sempre nas segundas e quartas, das 19 às 20h30, certo? E eu vou sempre reservar uns 30 minutos para a gente fazer alguma coisa prática, para que a gente consiga aí tirar as dúvidas do laboratório, e nós vamos construindo esse conhecimento sobre a disciplina juntos. Tá ok? Ok, professor, obrigado. Ok. Se por acaso você não conseguir, Vinícius, por alguma razão que está em trânsito, atrasou alguma coisa, você pode entrar ainda na aula em andamento, certo? Ou você pode assistir a aula depois, que vai ser disponibilizada o link aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Nas web aulas. Onde que está? Aqui, ó. Web aula, aqui, ó. Web aula 2. Aqui, achei. Web aula 1, tá vendo? Depois que vocês não assistiram, pode vir aqui, ó, clicar e assiste, e vai ser computada a frequência. Tá bom? Ok? Tudo bem, professor, é porque eu começo a assistir a aula dentro do ônibus, né? Aí, às vezes eu desligo a câmera, desligo o som, só para não atrapalhar. Perfeito, perfeito. Perfeito. Tá bom, Vinícius? Tranquilo. Vamos em frente, contem comigo, tá bom? Bom, eu acho que eu passei para vocês as situações aí que eu gostaria de apresentar a disciplina, de mostrar, então, como vai funcionar a nossa disciplina. Temos fórum temático importante sobre discussões, sobre vulnerabilidade. Temos uma proposta de 3 cenários na sistematização, certo? 2 deles vão trabalhar com SQL Inject e um com injeção de código. Eu gostaria de, à medida que a gente for avançando na disciplina, que vocês fossem desenvolvendo as atividades e tirando as dúvidas. Tá certo? Muito bem. Ok. Bom, vamos começar, então, a nossa disciplina agora, pessoal. Vamos ver o que eu preparei para vocês aqui na aula de hoje. Certinho? Certinho, professor. Só me apresentar. Boa noite. Sou Israel. Boa noite, Israel. Tudo bem? Tudo bom. Eu tive um probleminha para assinar a declaração lá da planejamento da matéria. Demorou para subir a informação. Aí eu fiquei brigando um pouquinho aqui e até me aceitou. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas é isso aí. Tamo junto. Só para não entrar na aula. Perfeito, Israel. Tranquilo, tá? Fica à vontade aí e vamos em frente. Ótimo, tamo junto. Bom, vamos lá. Todos estão vendo aqui uma apresentação? Sim. Vamos lá, então, desenvolvimento de software seguro. A nossa unidade 1 vai trabalhar com segurança de sistemas de informação. Certo? Novamente, pessoal, vamos só regular aqui como é que vai ser a nossa dinâmica, tá bom? À medida que eu for falando, se vocês quiserem complementar, colocar alguma situação que vocês passaram, fazer alguma pergunta, né? Então, vamos imaginar que nós tivéssemos uma sala de aula, né, presencial, e vocês têm a possibilidade de fazer interação comigo, tá bom? Ok? Quer colocar um evento que aconteceu com você, quer colaborar com mais um exemplo, quer fazer pergunta, só a gente vai conversando e eu passo a palavra para vocês. Tá bom, gente? Bom, eu não vou me apresentar para vocês, porque a minha apresentação está lá no fórum de apresentação, né? Vocês vão ler lá o professor Everson,
as minhas habilidades, a minha formação acadêmica, e vamos em frente, então, certo? Lembrando que esse objetivo é fazer um nivelamento sobre os principais conceitos que nós temos dentro do mundo de segurança de sistema de informação. Então, talvez alguma abordagem vocês já conheçam, certo? Como um curso de pós-graduação, e nós recebemos alunos de várias formações, então o meu objetivo aqui é fazer um nivelamento sobre essa questão da segurança de sistemas. Tá ok? Bom, durante esse módulo da unidade 1, vocês deverão adquirir algumas habilidades, como definir formas de monitoramento a ataques, reconhecer ataques autenticados e não autenticados, descrever os tipos comuns de invasão e as principais técnicas usadas, reconhecer os tipos de ataques de negação de serviço e identificar os ataques na web, os ataques cliente e servidor. Esse último ponto, pessoal, tem uma intersecção bastante grande com a nossa sistematização, tá bom? Que ele vai trabalhar um pouquinho aí com ingestão de SQL, ingestão de código, tá bom? Mas vamos refletir sobre essas figuras que estão na nossa frente, né? Então, hoje em dia, nós temos a rede mundial de computadores, a internet, né? Sendo um grande diferencial em relação ao comércio, né? Ao e-business, que extrapola só a questão de comércio eletrônico. Nós temos quase tudo hoje em dia em sistemas, tudo informatizado, né? Tudo passa por sistemas. Então, você pode ter uma conta no banco, você pode estar manipulando essa conta corrente, certo? Ou uma conta poupança através de um aplicativo no seu celular ou no tablet, ou através do Internet Bank, com acesso à internet. Então, a gente vive hoje num mundo totalmente interconectado, certo? Você hoje fala menos no telefone, escreve mais mensagens, né? Você compra as coisas por internet, você faz quase todas as atividades, inclusive você tem um curso EAD, que vocês estão assistindo hoje, com essa plataforma, com essa intenção, com essa tecnologia por trás, né? Então, quase todos os ramos de atividade têm por trás sistemas computacionais, desde um laboratório de análises clínicas, que você faz um exame de sangue, você pega o resultado pelo sistema de informação que eles têm para resultado. Você pode justificar um voto que tivemos as eleições ontem. Você pode justificar um voto pelo aplicativo e título, né? Você pode pegar uma da conta sobre alguma coisa na internet. Então, situações são diversas em relação a esse mundo informatizado que nós temos. Inclusive, fazendo uma expansão nessa questão da internet das coisas, né? Onde você talvez possa ligar para o seu micro-ondas e pedir para ele começar a esquentar a sua comida que você está chegando, ou a sua geladeira fazer um pedido de compras automaticamente mediante um sistema de estoque mínimo que ela contém, né? Então, você tem uma residência, um sistema informatizado por voz que acende os dispositivos eletrônicos, como luz, som, áudio, enfim. São situações que estão no nosso dia a dia, não são coisas mais que estão longe, né? E nesse momento, a gente tem aquela impressão que nós estamos sozinhos, que ninguém está me olhando, né? Eu estou aqui sozinho no meu quarto, estou navegando na internet,
enfim, estou postando, estou curtindo, estou fazendo like no Instagram, enfim. A gente tem aquela sensação que você está protegido, que, de certa forma, você está no anonimato, mas, na verdade, você está sendo sempre, de alguma forma, pode estar sendo monitorado. Observem essa figura, né? Onde você tem aqui sempre alguém com alguma intenção em cima do seu comportamento, né? Eu estava mencionando as questões sobre interconectividade, sobre sistemas de aplicação, sistemas de informação, melhor dizendo, desde compra de passagem aérea até o resultado de um exame de sangue, enfim, são N situações que nós temos. E como a disciplina pretende, mostrar para vocês situações que talvez passassem desapercebido em um desenvolvimento de sistemas, certo? Uma coisa aqui que eu chamo a atenção nessa parte inicial é a seguinte: nós sempre temos, quem já desenvolveu sistemas, quem fez parte de um time de desenvolvimento de sistemas, sabe que a gente tem sempre o prazo curto, né? Então, o analista e os programadores e todo o time, né, que envolve a construção de um sistema, e aí eu cito o analista de sistema, o analista de requisito, o analista de teste, o engenheiro de software, o engenheiro de solução, né, o programador, o analista de sistemas, mais uma vez o testador. Todas essas pessoas, eles trabalham e desenvolvem as suas metodologias para certificar que aquele software que foi desenvolvido, ele está com qualidade, né? E, normalmente, a gente verifica a qualidade do software verificando se aquilo que ele se pretende a fazer, né? Que isso foi, de alguma forma, levantado pelo cliente no levantamento de requisitos do software, se aquilo está sendo satisfeito ou não na entrega. Por exemplo, vou imaginar, pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Sim, obrigado pelo retorno. De novo aqui, encadeando as ideias. Então, dentro de um desenvolvimento de sistemas, você vai pegar o que você tem lá de levantamento de requisitos e vai fazer, ao final, ou durante o desenvolvimento do sistema, alguns testes, né? Nós temos testes unitários, teste da caixa branca, teste da caixa preta, teste de estresse, enfim, uma série de testes que você vai colocando no seu produto de software para que, ao final dessa jornada, você tenha garantia na qualidade do software. Geralmente, nós temos sempre prazo apertado. Então, foi levantado lá, no levantamento de requisitos, que nós precisamos de uma tela de login para acessar o sistema. Então, os desenvolvedores, eles vão fazer aquela tela, o analista vai projetar, coisa e tal, e vão fazer um teste e vão partir para a próxima, certo? Então, essa questão do tempo e da urgência é muito delicado, porque a gente sempre tem um prazo curto, né? E nós temos ainda riscos, né? Durante o desenvolvimento, eu posso estar com algum problema, eu não consigo sair de um problema de software, uma funcionalidade que eu não consigo implementar. Então, está todo mundo sempre acelerado para fazer a entrega no prazo. E aí, muitas vezes, se descuidam das questões de teste, né? E de tentar fechar todas as possibilidades de vulnerabilidade, certo? E antes da gente entrar, propriamente dito, nas questões de vulnerabilidade, eu gostaria de citar algumas questões importantes e atuais, né? Então, nós temos tantos sistemas hoje que muitas pessoas, eles passam o sentimento que tudo que está dentro de um sistema ou de uma aplicação é correto. Fazendo uma analogia, pessoal, eu posso dizer o seguinte, que a questão de uma fake news,
né, de você acreditar que tudo que está escrito é verdade, da mesma forma você tem que ter aquele pé atrás e saber que todo o site que você visita, todo o download que você faz, todo o clique que você dá, ele pode ter uma ação maliciosa por trás, né? E aí eu gostaria de colocar algumas situações, só para a gente refletir quanto é importante essa questão. Eu começo a fazer a analogia aí das questões de segurança de sistemas e por que os sistemas falham, trazendo a abordagem da invasão do STJ agora, dia 5 de novembro. Não sei se todos ficaram sabendo, né, sobre essa invasão em um órgão do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, foi invadido, certo? E os processos de justiça foram hackeados. Eles foram criptografados e as pessoas não tinham mais acesso aos processos. Eles conseguiram, inclusive, fazer com que as caixas de e-mail dos ministros não conseguissem mais enviar ou receber e-mails. E ainda fizeram uma criptografia no backup do banco. Certo? Então, isso em cima de um Supremo Tribunal de Justiça. Ficaram sabendo sobre essa questão, pessoal? Sim. Sim. Então, isso mostra que essas questões de vulnerabilidade são atuais. E eu posso afirmar que existem tentativas diárias no governo e em grandes empresas. Existem tentativas diárias dessas ameaças, dessas vulnerabilidades. E nós vamos... o objetivo da disciplina é mostrar para vocês essas vulnerabilidades e como a gente consegue, de alguma forma, nos anteciparmos a essas questões. Certo? Cito mais aqui. Sim? Quem, por favor? Leandro. Fala, Leandro. O senhor comentou sobre a questão da entrega do software, né? Está focada bastante nos requisitos funcionais, né? Então, o que o cliente quer saber se na hora que ele clicar no botão vai fazer o cálculo que ele espera ou entregar o resultado que ele espera. Porém, essa questão de desenvolvimento seguro, que é o tema da disciplina, né? A gente vê muito aí nessas questões de, eu digo até negligência nos requisitos não funcionais. E segurança é um requisito também, né? Assim como, por exemplo, até a própria arquitetura, se ela não for uma arquitetura robusta, ela pode sofrer ataque de DDoS, né? E vir a ter instabilidade. Então, assim, eu vejo essa questão um pouco mais como se fosse um alicerce. Então, no momento que a gente está, né, trabalhando no desenvolvimento do software, negligenciar todos os requisitos não funcionais, aí joga para toda uma camada de segurança essa responsabilidade de segurar o rojão. Perfeito. Então, e a segurança... Então, assim, a ideia que eu vejo, que principalmente nessas questões, é como a gente ficar enxugando gelo, né? Então, assim, eu trabalho em infraestrutura há mais de 20 anos, e são 20 anos enxugando gelo de sistema. Então, o que de fato a gente precisa fazer para parar de ficar enxugando gelo, ficar botando application file, IPS, IDS, ou seja, a gente gasta uma fortuna em infraestrutura, mas a causa raiz, que poderia estar minimizando todos os investimentos, ela não é tratada. Eu gostei da sua fala, Leandro. Gostei muito aí das questões de você ter levantado os requisitos não funcionais e da negligência que muitas vezes a gente passa batido pelos requisitos não funcionais, né? Porque ali, de repente, pode ter um requisito de segurança que diz que a autenticação tem que ser com duplo fator, certo? E aí o cara implementa de qualquer jeito. Mas eu vou mais longe um pouquinho, tá certo? Muitas vezes, essas questões são culturais, né? Porque essa questão da negligência, a questão de teste, ela tem que estar sempre na nossa cabeça. O teste é tão importante quanto a codificação, porque se você entrega uma codificação mal feita, você está vulnerável.
né? Se você não presta atenção nos requisitos não funcionais, você pode não estar cumprindo alguma coisa. E o que a gente vê, às vezes, é que a empresa, a instituição até tem os requisitos de segurança, mas as pessoas não leem, e se leem, não aplicam aquelas questões, né? Então, a gente vai, na disciplina, ver algumas situações, não vai ver todas as situações possíveis, mas em cima da nossa bibliografia, nós vamos cercando algumas situações, tá bom, Leandro? Gostei bastante da sua participação. Bom, professor, e aí, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Isso também não tem a ver muito com a cultura organizacional, porque se você entra numa empresa que eu me formei semestre passado em análise e desenvolvimento de sistemas, só que não tenho experiência em nenhuma empresa para que eu possa usar isso em embasamento igual o colega acabou de falar. Mas será que se você já tem, trabalhando numa empresa, e ela já tem essa cultura organizacional de fazer todos os requisitos, todo o processo de verificação, e esse problema não ocorreria, que é o que parece, porque de repente o cliente precisa do programa em tal tempo. Muitas vezes acontece, não sei se isso talvez aconteça com o governo, que igual assim, no período da pandemia, precisou de uma ferramenta, e essa ferramenta não conseguiu passar por todas as etapas de teste. Aí acaba acontecendo muitas vezes esses entraves que a gente consegue ver aí na televisão. Será que não é isso? Por falta dessa cultura organizacional de fazer todas as etapas e seguir o cronograma certinho? Interessante. Eu acho que é um conjunto de fatores, sabe, Vinícius? Esse que você mencionou também contribui. Mas é uma sucessão de fatores que pode colocar aquela situação mais ou menos vulnerável, né? Porque, assim, isso, né? Nós estamos aqui num curso de pós-graduação, passando isso para vocês. Muitos de vocês são gestores ou serão gestores no futuro, para que consigam entender a importância que nós temos dessas questões. Porque a gente só vai pensar em segurança quando o leite derramou, né? Ou, e agora o que eu vou fazer? Então, é cultural, né? Então, células de qualidade, ou até gerências de qualidade de software são importantes. E mesmo assim, tendo essa gerência de qualidade de software, muitas vezes essa gerência vai ter pressão para que os programas passem rápido por ela. Porque se ela começar a atrasar o trabalho, talvez não siga o cronograma. Mas eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou verificando o software que tem defeito. Não, mas vamos lá, eu preciso entregar amanhã, então por que você não entregou semana passada? Mas isso é cultural, né? E a gente vai modificando isso, conscientizando as pessoas, né, sobre as coisas. Da mesma forma, na fala que eu fiz agora sobre o fake news. Da mesma forma, uma pessoa não pode ficar clicando, vou comprar um carro por R$1.000, que no site tal estão vendendo, e que é metade da entrada. Então, a gente precisa fazer essa questão muitas vezes a gente fala do usuário final, né, de uma alfabetização digital, porque tudo que está ali não significa que é confiável, né? A gente tem que ter esse discernimento. E, ampliando isso para o horizonte das empresas, a gente tem que fazer com que os gestores tenham esse conhecimento, tenham essa preocupação de todas as etapas de teste contra vulnerabilidades e ameaças serem realmente executadas, para não colocar um produto no ar suscetível à vulnerabilidade. Tá bom? Eu só queria fechar essa fala aqui com 3 abordagens que eu trouxe aqui de um livro chamado Como Quebrar Códigos. Ele cita aqui 3 situações que houve problema no software. E aí, nesse momento, eu não quero nem dizer se o problema foi interno ou externo, se foi questões de ataque, mas talvez foi questão de falta de teste, né? Por exemplo, a espaçonave colide com o solo em Marte, né? Isso aconteceu com uma espaçonave da NASA,
e tiveram aí por volta de 165 milhões de dólares de prejuízo. Por quê? Porque foi feita uma tradução do sistema inglês para o sistema métrico. A espaçonave achava que já estava pertinho do solo e desligou os motores, mas, na verdade, ela estava muito acima do solo, pela conversão do sistema inglês, né, de polegadas, para o sistema métrico. Vocês entenderam? E ele desligou os motores e ela caiu e se espatifou no chão. Isso foi um problema. Um outro problema foi um sistema automatizado de bagagem no aeroporto de Denver, onde, por um problema do sistema que controlava os carrinhos e aquelas esteiras que movimentam as bagagens, era sincronizada a esteira com o carrinho. Por um problema de sistema, os carrinhos não estavam no lugar certo onde a esteira depositava, ou então parava antes. Esse problema no software de automatização de bagagem atrasou em 11 meses a abertura do aeroporto. Percebam, né? E aí nós tivemos uma causa de um atraso, né, de abertura de um aeroporto. E, por fim, um navio abate um avião comercial nos Estados Unidos, porque isso em 88, porque o sistema de radar de bordo considerou um Boeing como se fosse uma ameaça, como se fosse um caça inimigo. E aí abateu, e depois foram ver que era um Boeing. E aí teve problema no software, tá certo? Então, os problemas com o software vão desde prejuízos financeiros, grandes prejuízos financeiros, até a causa de fatalidades, né, de vidas que a gente não tem preço. Tá ok? Certo? Bom, voltando aqui à apresentação, pessoal, de uma forma, assim, bem rápida, o que acontece aqui numa situação específica para a gente começar a refletir sobre a disciplina. Então, nós temos aqui um web browser, onde aqui eu estou fazendo um overview sobre o MarioNet, certo? De como funciona essa questão. Então, um usuário, ele fez através de um navegador, né, qualquer navegador, o Firefox, o Mozilla, enfim, ele faz a referência a um site, né, a um website a partir de um navegador. Esse navegador, então, ele está implementado com um SQL embutido, né, junto com o conteúdo do site, e aí o ataque é feito por essa questão do GET, certo? Então, ele tem aqui, ele faz a autenticação segura aqui na web page, e o ataque se dá numa extensão do software, né, uma extensão da página que ele está chamando na URL. Ele coloca aqui um serviço que estabelece uma conexão de um canal remoto com o computador dele. E, a partir daí, ele pode, porque ele fez a autenticação, certo, no website, e, a partir daí, ele colocou uma extensão nessa URL, na qual ele vai conseguir, talvez, comandar aquele servidor, tá certo? Então, aqui, só para a gente começar nosso bate-papo. E aí, pessoal, a gente pode ter algumas situações de ataques internos. Nem todos os ataques são feitos de modo externo, né? Então, o que significa essa questão, né? Então, são brechas na segurança que foram ocasionadas por um indivíduo que faz parte daquela organização, certo? Então, imagina um programador que tem ele tem uma má intenção em relação a isso. E, a partir disso, ele consegue desenvolver uma entrada clandestina no software. Nem todas as entradas clandestinas são motivos de ataque, mas muitas vezes são, certo? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma entrada clandestina, chamado assim na literatura, você tem um sistema de identificação facial. E ele chegou lá e não está conseguindo reconhecer a sua biometria
ou não está conseguindo reconhecer a sua face, e você não consegue entrar, por exemplo, numa sala, numa porta. Então, teria aí um escape, uma entrada clandestina, vamos colocar assim, onde você poderia digitar a sua matrícula e pudesse entrar naquela porta física mesmo de uma organização. Mas, muitas vezes, o que acontece pelo uma pessoa da própria organização, ela coloca dentro do código que ela vai subir para a produção uma parte mal intencionada do código, que a partir daí ele tem uma brecha, ou o que a gente chama de black doors, portas pretas, que favorece a entrada de dados, ou melhor, a entrada de ataques, né, nesse sistema. O Easter eggs, né, de Páscoa, ovos de Páscoa, ele é similar às entradas clandestinas, onde você consegue colocar uma extensão no código para fazer uma determinada ação. E as bombas lógicas, pessoal, isso tudo na categoria de ataque interno, tá bom? O programador, ele desenvolve o sistema fazendo com que ele se comporte como ele deve se comportar por um tempo. Depois de 30 dias, será um período de tempo, ele starta a bomba dentro da aplicação, e aí ele pode, talvez, ter a intenção de, eu preciso corrigir o software, e aí eu coloco duas situações para vocês refletirem. Olha só, no Windows, no sistema de operação Windows, há um Easter egg no jogo de paciência que faz com que o usuário vença se ele pressionar as teclas Shift Alt 2. Ele ganha. Isso aqui, então, é um ataque interno, tá certo? E imagine as situações que você poderia ter em outras situações de software. Ou, por exemplo, uma bomba lógica de desenvolvedor pode implementar uma falha no tempo que o cliente passou a garantia do produto, né? Então, o usuário do sistema se obriga a contratar ou a contactar aquele desenvolvedor para fazer o ajuste do problema, certo? E aí ele vai cobrar, vai fazer uma extorsão, sei lá. Isso pode ser considerado até uma forma de extorsão, porque você entrega um produto que você deliberadamente escreveu um código que ele vai dar problema lá na frente, para aquela pessoa te contratar novamente, para você dar manutenção, e você pode ficar num ciclo dessa questão, sendo considerado até uma extorsão, essa questão, certo? Então, muitas vezes, os ataques são originados de dentro da empresa, certo? E aí nós vamos ver algumas situações. Agora, a gente entra com a questão do vírus, né? O vírus de computador, que é um código de computador que tem a característica de replicar-se, da replicação pela modificação dos arquivos, né? Então, ele é capaz de infectar a sua máquina e sair infectando, se multiplicando de diversas formas, sendo espalhados por e-mail, ou enfim, por N situações, e você tem essa questão do vírus, da disseminação desse vírus, certo? E aí nós temos alguns vírus. O vírus de macro, que é um vírus que ele pode ser startado mediante uma aplicação de uma macro, de uma funcionalidade, por exemplo, de um Excel, por exemplo, que você tem uma macro rodando, ou uma macro rodando dentro de um sistema PHP, certo? Que é um trecho de código mal intencionado. Você tem o vírus de setor de carga, né, o boot de setor, que ele vai destruir o setor 0, fazendo com que aquele equipamento não inicialize, né? Então, perdeu a inicialização, é um tipo de vírus. E os vírus mutantes ou polimórficos são aqueles vírus que têm a capacidade extrema de multiplicação e de fazer com que todos os seus contatos, por exemplo, sejam multiplicados, né? Muitos de vocês já podem ter passado dessa situação, né? Eu lembro aqui agora, me passou pela cabeça um vírus do tipo cavalo de Troia. Nós já vamos ver esse tipo de vírus, que era o seguinte: as 10 primeiras pessoas que clicarem aqui vão receber uma Nespresso
como cortesia, né? Não sei se algum de vocês lembra desse vírus rodando, mas né, te incentivando a clicar ali para você ser infectado e, a partir dali, fazer N situações. Então, esses são os vírus de computador. E aí nós temos um tipo de ataque interno que se refere ao furo de segurança, né, que são os malwares, criado por um programador. E aí nós temos variações desses malware, certo? E aí, antes de fazer essa explanação aqui sobre esses tipos de malware, eu gostaria de dividir com vocês aqui um pequeno vídeo, certo? Que vai dar, de uma forma ilustrativa, a gente quebrar um pouco essa questão de eu ficar só falando. Vou colocar um videozinho para a gente entender os malwares, tá bom, gente? Vou parar minha apresentação aqui. E vou colocar o vídeo. Só um minutinho. Todos estão vendo? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Sim, professor. Rodando. Os primeiros programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são problemas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros problemas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros e utilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não incute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores.
Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo, além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar no site de comércio eletrônico ou no banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Forma avançada de keylogger, o screenlogger armazena em forma de imagem a área que circunda a posição em que o mouse é clicado. Muito bem, pessoal. Viram esse vídeo? Como é interessante, a gente consegue vislumbrar aí os vírus, os cavalos de Troia, de uma forma animada. Certo, turma? Professor, depois tinha posto aí o endereço do vídeo, porque o áudio não ficou muito legal, tá bom? Tá bom, tá bom. Pra gente rever. Ok. Não ficou legal o áudio, não? Para mim. Para todos? Parece que captou o som da sua sala e não transmitiu o áudio na conexão que a gente está assistindo. Você ouviu, a gente captou, entendeu? Você ouviu, nós ouvimos junto com você, pelo seu microfone. Ah, entendi. Entendi. Obrigado pelo retorno. Vou tentar melhorar nos próximos. Só uma dica. Quando for fazer compartilhamento de áudio, tem que ser compartilhar a tela inteira. E aí, na hora que estiver compartilhando, ele tem uma opção embaixo. Compartilhar o áudio do computador. Aí vai aparecer o áudio corretamente. Obrigado, Leandro, pela dica. Na próxima, vamos sentar. Tá bom? Bom, eu vou continuar aqui, então, gente, de onde eu estava. Bom, então nós temos o ransomware corporativo, certo? Que é um malware que tem como principal função criptografar dados visíveis para o usuário, certo? Talvez tenha sido um ransomware o que foi o ataque feito no STJ. Nós temos o cavalo de Troia, né, como um malware que finge ser um software legítimo, ou alguma coisa legítima, né? Ou vem integrado a alguma coisa que você pensa que está certo, mas, na verdade, é um vírus que está disfarçado, certo? Eu acho que eu recebo diariamente cavalos de Troia, com aquelas... Ele te chama a atenção para você clicar em alguma coisa, né? Para você infectar a sua máquina, como um link de uma notícia alarmante, ou com alguma coisa que te chama a atenção, certo? Eu não sei se eu comentei com vocês
sobre um documentário chamado O Dilema das Redes, que está na Netflix, muito interessante. Eu aconselho vocês a dar uma olhada nesse documentário, certo? E vocês vão ficar estarrecidos sobre a questão de como a gente pode ser manipulado, né, em relação a toda essa tecnologia que nós temos nos dias de hoje. E o cavalo de Troia é uma forma que nos ilude e faz com que a gente clique, né, ou infecte a máquina por um descuido. Nós temos o spyware, que é um malware projetado para explorar usuários, né, salvar suas senhas, informações pessoais, enviar esses dados, né. Esse é um tipo de spyware. Nós vamos ver cada um desses isoladamente. O adware é um malware que importuna as vítimas com anúncios. Quem é que já não passou por isso? Ser uma enxurrada de anúncios, né? Isso é um adware, que você entra em muitas páginas, você é bombardeado sobre aquelas propagandas em cima de você. Nós temos o rootkit, que é um malware que altera o utilitário do sistema. Temos ataque de dia zero, que também é considerado uma exploração de vulnerabilidade previamente desconhecida, né? E ele vai ser startado aí numa data oportuna. E nós temos ainda os Distributed Denial in Software Service, DDoS, que é uma das principais técnicas utilizadas para impedir o acesso de páginas e serviços web. Então, nós temos pincelei alguns tipos de malwares que existem, certo? Que esses malwares, então, eles são um fruto de um ataque interno, né, que você vai ser exposto mediante um clique ou uma ação que um programador vislumbrou que você poderia ter. Professor, uma Sim? dúvida rápida. Normalmente, quando sites ou pessoas disponibilizam aí na internet softwares pagos, craqueados, entraria algum tipo desse malware embutido ali nesse software? Com certeza pode ter, certo? Com certeza pode ter. Então, assim, a gente tem que ficar sempre esperto, né, sobre aquilo. Existe muita colaboração na web, né? Muita gente que quer colaborar de uma forma respeitosa, né? Sem malícia, vamos colocar assim, mas muito mesmo a gente tem que se preocupar, principalmente nesses craques de software ou templates, né? Isso vai fazer com que você, talvez, faça um download, você vai ter o crack, mas, de repente, ele instaurou alguma coisa na sua máquina. Então, aquelas dicas que a gente sempre dá, né, de você ter um antivírus na sua máquina atualizado, isso vai fazer com que a gente tenha uma proteção maior. Se você vai fazer uma compra num comércio eletrônico, verificar sempre se você tem aquele cadeado fechado ao lado da URL para saber se é um software seguro. A gente vai ver essa questão nessa unidade, talvez a gente não consiga ver hoje, mas na quarta-feira a gente termina esse material que eu preparei para vocês. Então, você pode ter certificados que fazem com que aquele site que você está visitando seja confiável, né? E sempre ter o pé atrás, sempre, né? Sempre desconfiar das coisas. Como a gente fala, né? Aquela expressão, não existe almoço grátis. Se você está tendo uma vantagem em relação a alguma coisa na internet, alguém pode estar fazendo isso para te infectar de alguma forma através do malware, do cavalo de Troia. E aí, muitas vezes, ele quer ficar só te investigando para saber o seu comportamento, né? Muitas vezes, a gente é monitorado e a gente não sabe, mas eles querem saber como é que é o comportamento dessas pessoas. Eu mencionei agora há pouco o dilema das redes. O grande produto hoje vendido
não é mais as questões das mídias sociais, de você estar colaborando, né, interagindo com outras pessoas, mas essas empresas, elas podem estar querendo saber o seu comportamento, ou o seu comportamento de seus amigos, né? Por exemplo, todo mundo comprou o cartão ABC, então isso é bacana. E aí eles vão traçando estereótipos em cima do seu perfil e do conjunto de perfil associado a você, certo? Tão grande é isso que eles podem chegar e falar, olha, a Nike vai fazer uma consulta a saber se o tênis 2021 vai ser sucesso ou não. E, não vai ser sucesso porque tem essas características e o pessoal não gosta dessas características, certo? Então, muitas vezes a gente é infectado para saber os nossos comportamentos, ficam só escutando a gente, certo? Isso é explorado bastante no dilema das redes, tá certo? Bom, pessoal... Deixa eu só tirar uma dúvida. Sim, sim. Essa série, esse episódio, eu assisti ele, Dilema das Redes. Será que essa ferramenta que eles utilizam já não é uma forma de malware? Porque eles influenciam até no que você compra, no que você veste. Igual o Facebook e o Instagram, que conta a história da menina que as pessoas elas vivem em função daquilo. Então, quer dizer, são informações e influenciações que acabam causando com que a pessoa acabe cometendo uma espécie de dano físico, alguma coisa. Será que isso já não é uma nova forma de vírus, de malware? Porque eles acabam influenciando e prejudicando de uma certa forma. Concordo totalmente com você, Vinícius. Essa questão do malware, ele vai além do que a gente imagina. A gente imagina só aquela pessoa, aquele hacker do mal, né? Mas, de repente, as grandes empresas estão nos monitorando para saber nosso comportamento. E vocês notem o quanto a nossa juventude está aficionada com o smartphone, por exemplo, né? Então, você falou da menina que ela tirou 3 fotos e postou, e ela quer saber se alguém vai curtir. Ninguém curtia aquela foto, e passou 5 minutos, ninguém curtiu, ela tirou do ar as fotos, e isso deu um dano mental nela bastante grande, entendeu? Não sei se vocês viram ontem, no jornal, no Fantástico, empresas especializadas para fazer uma mídia social de um candidato, fazer likes, fakes. Vocês viram isso? Então, essa indústria que nós temos hoje em dia, né? Isso que nós temos que nos preocupar. Muitas vezes a gente acha que aquilo... Quem é que já não pegou um software que deixava você mais velho? Como é que eu vou ser mais velho? Lembra de um software que rodou um tempo aí, que era gráficos e tal? Mas você lê os termos, as condições, que são letras pequenininhas, que ninguém lê, dá um aceite, ele instaurou alguma coisa no seu computador, ou no seu smartphone, certo? Por que ele vai te dar um aplicativo de graça ali, né? Por que a gente tinha antigamente os e-mails, eu tenho um e-mail pago, eu tenho um e-mail free, e depois foi tudo free. Tem a questão da propaganda, né? A questão de você estar sendo subsidiado por patrocinadores, mas existem sites e grandes marcas que querem você junto com ele para saber o passo que você dá, né? Não sei se você lembra disso no documentário, né? Então, a gente tem que ficar sempre receoso e sempre com o pé atrás em relação a isso. Outra coisa, você está com o seu smartphone sempre disponível, né? Se chegar uma mensagem, você vai dar uma olhada. Então, você tem o aplicativo de mensagens, o Instagram, o Facebook, te colocando coisas ali toda hora, aquilo que você pede para seguir que você gosta, vinho, comida, futebol, certo? E você está sendo sempre bombardeado com informações. Eles querem que você está sempre... Existe um algoritmo que é sempre presente navegando, né? E é isso, ele vai te apresentando propostas. Em cima disso, eles podem te persuadir
por um caminho ou outro, certo? Bem colocado essa questão, Vinícius. Pessoal, eu vou entrar aqui agora numa outra parte, que são as técnicas de invasão voltadas para a internet das coisas, mas como faltam aí 8 minutos pelo meu relógio, eu queria mostrar para vocês o laboratório virtual, certo? Porque vocês deverão acessar aí de hoje até quarta-feira, para que vocês se familiarizem com a sistematização e a gente consiga resolver eventuais problemas na próxima aula, tá bom? Esse conteúdo aqui que está já disponível para vocês no PDF, na parte da disciplina, certo? Eu vou continuar ele na próxima aula, e agora eu vou mostrar para vocês a questão do laboratório virtual. Certo, pessoal? Ok, professor. Ok, professor. É que é bastante rico, né, quando a gente começa a falar e vem as colaborações de vocês, e isso se torna bastante rico e fica bem bacana, tá bom? Bom. Professor, enquanto o senhor caminha para o laboratório, depois que o senhor puder dar uma olhada, que o senhor falou para a gente ficar à vontade para mexer no laboratório e tal, eu, quando fiz o cadastro hoje, notei que ele tem um limite de 10 horas para utilização. Não sei se vai ser... Isso. Ah, tá. Você recebeu o e-mail? Eu mandei o e-mail por volta de 18 horas. Sim, um e-mail convite para vocês. Marco, você já conseguiu chegar no laboratório? Já fiz a inscrição, estou de frente para a máquina virtual, mas a minha dúvida é, assim que o senhor incentivou a participação e o uso do laboratório, 10 horas talvez possa ficar um tempo... Eu vou ajustando, tá bom? Eu tenho autonomia para fazer o ajuste. Ah, ok, perfeito. Tá? E sempre lembrando, tá bom, Marco, que quando você parou de usar, fecha a conexão para que não fique contando horas desnecessário. Sim. Eu não cheguei nem a ligar a máquina, não, se o senhor puder depois alertar. Certo. Eu só vou fazer a conexão aqui, e aí eu compartilho com vocês a tela. Estou logando aqui. Vamos lá, então. Estão vendo o link do labs.azure.com? Sim. Então. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Vamos de novo. labs.azure.com. Deu um erro aqui. Deixa eu fechar as janelas que eu tenho aberta, que eu posso estar com mais de uma janela aberta que pode estar influenciando essa questão. Só um minutinho, pessoal, por favor. Só uma observação. No meu apareceu aqui, você não tem permissão para acessar este laboratório. Você já fez o registro na Microsoft? Já. Seguiu os tutoriais, os 2 tutoriais que temos? Sim, mas quando ele acessa o link, ele não abre aquele laboratório que foi encaminhado por e-mail. Estou tendo um probleminha aqui também.
Vamos ver se eu consigo resolver aqui até terminar nosso tempo. Vou tentar com uma janela anônima. Bom, eu digitei ali. Vamos compartilhar de novo com vocês aqui. Muito bem. Compartilhando a tela, então, eu já fiz o login, certo? labs.azure.com. Aí eu coloquei as minhas credenciais, né? E loguei. Aí ele me abriu aqui esse laboratório que eu tenho nesse mês, que é o Lab de Desenvolvimento Seguro de Software. Eu clico aqui nesse cara. Vocês vão ter algo similar aqui, mas eu preciso inicializar aqui a minha máquina. Vocês vão ter alguma coisa similar que vocês têm que inicializar, certo? E depois de inicializado, então, vocês vão baixar um ponto RDP. Eu vou mostrar para vocês. Talvez na próxima aula, que nós estamos com 1 minuto só, tá bom, gente? Mas, por enquanto, sigam os tutoriais e tentem acessar o laboratório virtual. Ele vai demorar um pouco aqui até fazer essa conexão e vai extrapolar o nosso prazo. Então, eu volto nosso próximo encontro, na quarta-feira, dia 18, começando com... Vou ver se eu vou começar com o laboratório e a gente fecha a unidade 1, tanto o módulo de hoje e o módulo da próxima quarta-feira. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Certo. Infelizmente, ele vai demorar um tempinho, mas tentem fazer o acesso. Tá certo? Ok? E não esqueçam, fazer agora a apresentação. Eu vou liberar a apresentação, vocês façam o fórum de apresentação, que é importante. Aí eu fico sabendo um pouquinho de vocês. Tá bom, pessoal? Ótimo, professor. Ok, professor. Boa noite a todos. É isso. Boa noite, pessoal. Certo? Um grande abraço, contem comigo, até a próxima, até a quarta-feira, pessoal. Grande abraço, ok? Valeu, boa noite. Quarta-feira. Até logo. Obrigado. Boa noite.